Olá, meu nome é Eliane Spengler, volto mais uma vez aqui. E essa história que eu trago, ela me mexeu muito comigo, assim, como é que uma pessoa, por falta de saúde física, mental e pela vida que tinha, prefere, e pelo, talvez também pelo que fez, prefere, e é mais bem tratado dentro de um presídio onde teve a pena perpétua. E os presidiários cuidam como um filho. Essa é a verdade. Mas vamos lá. A história começa assim. São irmãos afetivos, porque vem de um e de outro, que se uniram, tá? Eles namoravam escondido. Bem desde cedo, tá? É o Leandro Acosta e Karen Klein, tá? Bem, em 2015, os amigos tentaram encontrar o casal, não esse, o casal, os pais, tá? E foi dito que eles tinham ido viajar, mas não era de feitio deles. Aí eles abrem as portas. Bem, se você não é inscrito, mas não se esqueça de se inscrever, tá bom? Bem, vamos começar pela matriarca, que era esse o casal ali que estavam procurando, da família, que era a Miriam, a mãe do Leandro, tá? Miriam, ela tinha uma vida promíscua, tá? Bebia, usava substâncias, ela se relacionava com um, com outro, tá? E nesses envolvimentos, ela engravidou e teve um filho, que foi o Leandro. Nunca soube quem é o pai, tá? Ele ficou em abrigos, casa de família, porque ela não tinha condições de cuidar dele. Ela resolveu ir para Buenos Aires, tá? Ali pelas proximidades, arranjou um emprego de limpeza. E quando ela sentiu que ela podia ficar com o filho, ela buscou ele. Então ele foi morar com ela quando ele tinha 6 anos. Ali começa. Porque mesmo ela trabalhando, tudo, ela continuava com as mesmas coisas, levando homens para dentro de casa. E ela vendia, se vocês me entendem, para esses homens, o menino com 6 anos de idade. Ele ali gerou uma ansiedade, um nervoso e outras doenças que não foram tratadas, né? Numa ida da Miriam a uma boate, ela conheceu um homem muito trabalhador, mas muito trabalhador. O Ricardo Inácio. Ele tinha uma filha também, só que ela morava com a mãe. Eles tiveram um tempo de relacionamento, ele foi morar com a Miriam e com o Leandro. Ele nunca gostou do Leandro, nunca. Ele sempre achava ele... Assim, imagina os problemas dele que ele tinha, né? E que ele não trabalhava, né? Mas vamos lá. Eles resolveram construir uma casa numa outra cidade. Porque ele era pedreiro, ele trabalhava bastante. Mas tinha dinheiro da Miriam também ali, tá? A casa era dos dois. Mas ela concordava com tudo porque ela dizia que ele entendia das coisas, né? A última voz sempre foi do Ricardo. A esposa dele falece, tá? De problemas renais. E a Miriam falou, pode trazer, né? Ela tinha, assim, 2 anos, 3 anos de diferença do filho dela, né? E eles vão morar lá. Só que ele sempre humilhando o Leandro. E o Leandro vem a ficar muito doente. Ele fica 6 meses internado. Pode ter sido tudo relacionado ao que ele passou. Ele teve um problema, né? Que ele teve no intestino. E foi colocada até aquela bolsa no lado, né? E ele usava aquela bolsa. E ele, no começo, ele tinha que usar até cadeiras de rodas, ele não conseguia ficar muito tempo em pé, por causa sempre da bolsa. E o governo pagava um salário mínimo para ele, porque ele não podia trabalhar. Mas o Ricardo dizia que ele tinha que trabalhar. E eles ainda tinham um apartamento alugado para o que eles usavam esse dinheiro do aluguel para casa. Então, o Ricardo odiava o Leandro, odiava, tá? Ele não tinha pena, nem nada, né? Ele fazia o rapaz trabalhar, ele xingava, ele chamava de aleijado, chamava de tudo, tá? Entre outras coisas, tá? E aí eles,
né, tinha aquela amizade, mas a menina, ela se gostou muito desde o início dele. Tanto que eles tiveram esse namoro, tá? Ele chamava o Ricardo de tudo. Sendo que eles, pela força de trabalho deles, eles tinham esse apartamento e ainda exigiam que o Ricardo trabalhasse. Os dois trabalhavam e exigiam. Bem, a filha do Ricardo culpava ele, elogiava ele, culpava ele até pela morte da mãe. Então a casa era um inferno, né? Ele era um homem muito ruim. Nisso aí, a Miriam engravida. E adivinha, de gêmeos. Eles ficaram em desespero, mas tiveram as gêmeas, né? Eram meninas. A Karen e o Leandro já tinham idade, começaram a trabalhar. Ele mesmo assim conseguiu um emprego no comércio, mesmo com a bolsa. Ele entrou até numa curso de uma faculdade de medicina, tá? E eles viram uma noite, o Ricardo ouviu, o Ricardo não, o Leandro ouviu o Ricardo falar para a mãe dele que podia trazer uma das irmãs das gêmeas, que ela já estava pronta. Ele dizia que ele era abusado e vendido quando ele era criança, mesmo depois que ela se casou com o Ricardo, até pro próprio Ricardo. Ele entrou em desespero, tá? E aí o que aconteceu? Os dois já eram, né? Foram ao conselho tutelar, porque uma das gêmeas estava caindo o cabelo, uma das gêmeas estavam tudo, eles queriam tirar para as crianças. Mas foi dito pelo juiz, que foi até o juiz, que eles não tinham condições financeiras, que ele ganhava pouco e ela também ganhava muito pouco e não tinham casa. E o conselho viu lá os maus tratos, e as crianças não se alimentavam, as crianças eram sujas, porque aqui no começo quem cuidavam eram os dois. Mas eles saíram para trabalhar, mas nunca saíram da casa, tá? Eles saíam para trabalhar e as crianças eram em estado deplorável, né? Elas não se alimentavam. Ele disse, o Ricardo, até para a conselheira, filho meu só estuda até a 7ª série, depois tem que trabalhar, tá? Ele não era de opinião de que filho não, o que trabalha que traz dinheiro, tá? Estudo não. Aí poderia ter feito, né? Só que aí, o que aconteceu? Quando viram que não tinha jeito, o Ricardo, com o salário dele, com o dinheiro dele, comprou uma arma, comprou uma picareta, mais algumas coisas, e eles, né, sumiu o casal. Sumiu o casal. Veio a família, os irmãos dele vieram procurar. Durante quase uma semana, eles não deixavam entrar. Era vista as crianças, não ouvia mais gritaria na casa. Os vizinhos acharam estranho. Aí só que ele dizia, e ela dizia, que eles tinham ido viajar para jogar, para lugares de jogos. E ela não batia com o caso de jogar dinheiro fora, tá? Só que nesse período, apesar de tudo que eu vou contar aqui, as crianças foram ao McDonald's, ela fazia compras, fazia comida para as crianças ficaram limpas, tá? 14 dias. 14 dias. Só que como a demora era muito grande, um irmão foi lá, não deixaram entrar e contaram essa história. Um outro irmão foi contar essa história. Só que quando saiu, um vizinho falou: olha, não tem barulho, mas não tem aquela gritaria. E eu vi eles andando na noite tal com uns sacos. A polícia invadiu, né? Ele foi na polícia, invadiu. Chegando lá, encontraram um pedaço de carne bem embrulhado, né? Na qual ele disse que ele se alimentou, fez. Só que ele não podia fazer, ele não tinha tantas habilidades assim, né? Aí foi encrencando pra Karen. Nisso, apareceu na TV e uma pessoa que eles tinham pago, que ficava na rua, pegando latinhas, essas coisas, para levar
o resto, se fora, contou que ele tinha pago. Então, levaram os dois para interrogatório. Chegando lá, ele pôs a culpa dele toda nele. Toda nele. Tá? Que ele tinha feito com os dois, já contou essa história horrorosa. E que ela não tinha nada a ver com isso. Mas a polícia achava impossível porque ele não tinha como ele fazer. Começaram a investigar. Tá? Ele, na época do julgamento, já contou que foi assim. O pai o Ricardo chegou, ele deu um tiro. Aí quando a mãe chegou, ela atirou. Tá? Eu sei que os dois pegaram pena. Ela, no dia do julgamento, arranjou um namorado lá no julgamento. Esse namorado tá fazendo, né, tudo para que ela saia, que ela não tem culpa de nada, que ela é uma menina assim e tal. E tem a vertente que se acha que ela que foi a cabeça de tudo, tá? Porque ela via tudo acontecer. Ela fez uma carta aberta dizendo que o Leonardo levou ela depois que ela teve esse namorado, pro fundo do poço, tá? Infelizmente ele tinha entrado na vida dela e ela tinha deixado. Tá? Teve um outro, a pena dela não foi mais perpétua, ela vai sair, e acho que em breve, tá? Mas o mais incrível é que ele, né, ele pegou a pena perpétua, ele é uma pessoa doente, né, ele é uma pessoa doente, fisicamente, tô falando fisicamente. O presídio, os presidiários adotaram ele como filho. E ele diz, eu aqui sou respeitado, sou cuidado. Claro que ele fica doente, ele foi levado para o hospital, tudo, ele é cuidado lá. O que leva uma pessoa a preferir uma vida e ser respeitada mais por presidiários do que aqui fora? Também pergunto, ele tinha 28, ela 25, por que eles não saíam da casa? Por causa das gêmeas, que eles gostavam muito? Preocupação com elas? Eu sei que ele lá fala que ele da prisão perpétua, que ele fez foi assim, ele deu um tiro no Ricardo e ela deu um tiro nela, na madrasta, né? Na mãe dele. Bem, essa é mais uma história de maus tratos, de pedor, né? O que leva a pessoas assim. Tá? E toda uma ruína, né? Das gêmeas, tudo que foram para famílias aí que... Né? Vamos... A saída dela, eu vou saber se ela continua com o namorado. Ele continua fazendo lá para que ela saia. Ela largou logo e conseguiu nesse... E não foi lá. Foi no período aí do julgamento, das coisas, toda que ela conheceu esse rapaz. De uma boa índole que acredita realmente nela. Tá? Um grande abraço, tá? E vamos para a próxima.